A pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: ainda vale a pena crer? Essa é uma pergunta simples, curta, direta, e é exatamente por isso que ela é perigosa. Porque quando alguém pergunta se ainda vale a pena crer, não está perguntando sobre religião, está perguntando sobre vida. Vale a pena organizar a existência em torno de Deus? Vale a pena abrir mão de certas coisas? Vale a pena viver com limites? Vale a pena confiar quando não se vê? Essa pergunta não nasce com rebeldia, ela nasce no cansaço muitas vezes. O cansaço de promessas vazias, o cansaço de discursos que não se sustentam, o cansaço de uma fé que parece bonita só no púlpito, mas se torna frágil na segunda-feira. Nossa geração não é menos espiritual, ela é mais desconfiada e com razão, porque ela viu líderes caírem, viu igrejas se ferirem, viu Deus ser usado como um argumento para controle, culpa e poder. Então, antes de dizer creia, as pessoas querem saber, será que funciona mesmo esse negócio de crer? A Bíblia não ignora esse cenário, ela não romantiza a fé, não pede uma fé cega. Ela apresenta histórias reais, com gente real, com dúvidas reais. E uma dessas histórias é a da rainha de Sabá. Ela surge num momento de auge. Salomão está no topo, reconhecido, respeitado, famoso internacionalmente. Mas a fama não gera fé. O relato não gera uma convicção nela, o boato não sustenta a entrega. A rainha ouve falar, mas ela não se satisfaz só com isso. Isso já ensina pra gente algo essencial. Ouvir sobre Deus não é o mesmo que conhecer a Deus. Ela não rejeita o que ouviu, mas ela também não engole tudo. Ela entrega e carrega perguntas. Perguntas custam caro. Ela atravessa distâncias, investe tempo, recursos, energia para poder descobrir, porque buscar respostas exige um movimento. A fé verdadeira, ela nunca nasce de uma passividade. O texto diz que ela chega com tudo o que tinha em mente. Isso é forte, nada ficou guardado, nada foi suavizado, nada foi maquiado. Ela pergunta o que ninguém tem coragem de perguntar para Salomão. Ela testa todos os que só estavam repetindo, e aqui é uma das maiores verdades bíblicas, porque Deus não se sente ameaçado por perguntas honestas. Quem se incomoda com perguntas geralmente está defendendo uma fé frágil, não um Deus forte. E Salomão responde não só com palavras, porque respostas verbais elas convencem a mente, mas a coerência convence o coração. Por isso ela observa a sabedoria, mas também observa a mesa, observa o culto, mas ela também observa a administração. Ela observa o discurso dele, mas também observa a rotina dele. Porque a fé verdadeira, ela não aparece só na liturgia, ela aparece na forma como a vida é organizada. E isso que confronta profundamente a igreja de hoje. A gente fala muito sobre Deus, mas organiza pouco a vida segundo Ele. Muito louvor e pouca obediência, muita linguagem espiritual e pouca transformação na prática. A rainha não diz que culto bonito que Salomão está fazendo, ela diz que a vida faz sentido. O texto afirma que ela fica sem fôlego, não sobra um argumento, não sobra ironia, não sobra sarcasmo. Quando a fé funciona aqui, ela silencia o cinicismo. E então ela diz algo que muda toda a narrativa. Não me contaram nem a metade de tudo que eu vi. E essa frase é uma confissão, mas também é uma acusação. Uma confissão porque ela reconhece, eu duvidei, mas é uma acusação porque ela revela o que falaram era muito pouco perto de tudo que eu vi aqui. Isso revela algo profundo sobre Deus também. Deus é sempre muito maior do que todos os relatos sobre Ele. E aqui nós entramos no coração do problema atual. Talvez muita gente não esteja rejeitando Deus. Talvez as pessoas estão rejeitando a versão mal vivida, mal contada dele. Uma fé que não organiza o caráter, uma fé que não cura relações, uma fé que não produz justiça, uma fé que não gera descanso. E aí a pergunta volta, só que mais pesada. Vale a pena crer mesmo assim? E a resposta bíblica e honesta é não. Não vale a pena crer numa fé que não transforma, não vale a pena crer num evangelho sem cruz, não vale a pena crer num Deus que só serve para frases motivacionais. Mas sim, vale a pena crer quando Deus governa as escolhas, quando a fé sustenta o movimento, quando a esperança atravessa o luto, quando a obediência gera vida. A rainha de Sabá não se converte apenas por admiração, ela reconhece o Senhor como Deus verdadeiro, porque a fé que funciona leva à adoração, não ao espetáculo. E é aqui que entra Jesus, porque tudo que Salomão foi em parte, Jesus é em plenitude, completo. A rainha viajou para ver sabedoria humana, submetida a Deus. Nós somos convidados a olhar para a própria sabedoria encarnada em Jesus. Jesus não pediu uma fé ingênua, ele disse, vem e vê.
Venha até mim e veja. Observe aqui, caminhe, permaneça com Ele. Talvez hoje você esteja exatamente nesse lugar, entre o ouvir e o ver, entre o relato e a experiência prática. Talvez você esteja cansado de igreja, mas ainda com fome de Deus. E essa é uma posição perigosa, mas também extremamente promissora, porque quem busca com honestidade não sai vazio. Aqui, no fim, a pergunta muda de novo. Não é apenas vale a pena crer, mas sim, aqui vale a pena viver sem uma fé que dê sentido ao sofrimento, direção às escolhas e esperança para com o futuro? A fé cristã não promete a ausência de dor, ela promete a presença de Deus. E quando isso é real, não precisa ser gritado, não precisa ser provado com força, a própria vida responde. E quem observa mais cedo ou mais tarde vai dizer, talvez em silêncio, talvez em lágrimas, não me contaram nem a metade de tudo isso que eu vi. Sabe, a resposta então se impõe, não como um slogan, mas como uma convicção. Sim, vale a pena crer. Continua compensando crer em Jesus. Que essa certeza possa inundar o seu coração e que você possa ir até Ele e ver.